Fala, família 1 concurseiro, tudo bom com vocês? Então, vamos agora focar no estudo reverso, resolvendo questões sobre crimes contra o patrimônio, trazendo os principais crimes e os que mais são cobrados em prova. Vale salientar também que na descrição do vídeo tem meu curso Direto ao Ponto, Direito Penal, Processual Penal, Legislação Extravagante e Direito Constitucional. Tudo isso por apenas R$ 19,99. Então vamos juntos rumo à sua aprovação. Vamos para a aula. Então, vamos agora iniciar nosso estudo reverso acerca dos crimes de furto, roubo, extorsão e estelionato. Bruno, esses crimes eles estão presentes em que parte do ramo do direito penal? Crimes contra o patrimônio. Galera, existe um tipo de estudo que se chama estudo reverso. E é o que eu queria trabalhar hoje aqui com vocês. O estudo reverso nada mais é do que a gente observar as questões e trabalhar em cima da peculiaridade de cada uma delas. Então a gente vamos observar e ver ponto a ponto do que realmente as questões nos traz e trabalhar em cima disso. Então, agora adentrando ao assunto crimes contra o patrimônio, observamos o crime de furto. O crime de furto ele tem qualificadoras que sim merecem ser observadas. E eu trouxe essa questão, que é uma questão bem recente, é uma questão do ano de 2023, da banca IDECAM, banca esta que está pegando alguns concursos da área militar e que vale sim a gente observar questões dessa didática para poder ir se familiarizando, não é isso? Então, dá uma olhadinha o que o enunciado da questão diz. Caso mévio com emprego de chave falsa subtrai coisa alheia móvel para entregar latício. Pode-se afirmar que tem uma observação aqui bem interessante. A questão diz assim, caso mévio com emprego de chave falsa subtrai coisa alheia móvel, ou seja, foi empregada aí nesse furto uma chave falsa. O que é que podemos observar com isso? Galera, existem algumas qualificadoras no crime de furto que vou colocar para você. Se você tiver com sua caneta e seu caderno na mão, ótimo. A gente aprende escrevendo. Então, um bizu que eu vou passar para vocês. Anotem as qualificadoras porque vai cair na sua prova. Observa bem. A primeira qualificadora no crime de furto é exatamente a destruição ou o rompimento do obstáculo. Vou botar só assim para não ficar tão extenso. Tranquilo? Rompimento do obstáculo. Eu não tenho uma caligrafia muito aguçada, porém o importante é passar aqui o conteúdo para vocês. Prometo ir melhorando, viu? Vamos lá. A segunda qualificadora é quando o furto ele é cometido com abuso de confiança. Isso aqui é outra qualificadora que também se encontra no crime de furto. Também podemos dizer que ele é qualificado quando acontece mediante fraude. Também é outra qualificadora do crime de furto. Podemos dizer que é essa da questão que é com emprego, emprego de chave falsa.
Então, já encontramos basicamente o caminho da questão. O estudo reverso, ele traz exatamente essa didática de você olhar a alternativa e estudá-la, observar os principais pontos. Para finalizar, vou colocar aqui embaixo, que é algo que eu quero falar com vocês e passar um bizu que vai dar muito certo. Vocês vão guardar para a vida, porque isso aqui vai cair na sua prova. É uma aposta minha, ó. Vê bem, quando ele é cometido em concurso de pessoas, é uma qualificadora no crime de furto. Duas ou mais, eu vou colocar aqui, duas ou mais. É uma qualificadora aí no crime de furto. Quando ocorre no crime de roubo, isso aqui, ó, é uma causa de aumento de pena. Bruno, o que é que tu quer dizer com isso? Muitas das vezes as questões elas tentam confundir, colocando como se o crime de furto ocorresse com um concurso de duas ou mais pessoas fosse a causa de aumento de pena. Porém, você está estudando com um concurseiro. O bizu que eu tenho para te passar é que o único modo que tem causa de aumento de pena no crime de furto é exatamente quando ele é praticado em emprego noturno, ou seja, quando ele é praticado durante a parte noturna. Então isso é uma causa de aumento de pena. Quando ele é praticado dessa forma aí noturna, em período noturno, causa de aumento de pena, não é qualificadora. E as questões ela tenta exatamente trocar esses conceitos. Vamos observar aqui essa questão, o que é que diz? Vê bem, ó. Eu vou começar pela alternativa E. Diz assim: Mévio responderá por crime de roubo. Não, é um crime de furto. Então, alternativa errada. Tício responderá por crime de apropriação indébita. Não, não é crime de apropriação indébita. A C diz assim, ó. Mévio e Tício responderão por crime de furto e receptação, perdão. Também não. Já a B, que era que poderia deixar o candidato ali um pouco em dúvida, diz assim, ó. Mévio responderá por crime de roubo qualificado. Só que aqui existe uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Roubo, ele ocorre quando tem grave ameaça ou violência contra a pessoa. No caso do furto, não existe a grave ameaça nem a violência. Então, isso é uma diferença bem sucinta que ocorre dentro dessa distinção entre ambos. E a parte qualificada no crime de roubo é quando ele ocorre com emprego de grave lesão. Não é lesão gravíssima, é uma lesão grave ou morte. Então qualifica aí o crime de roubo. Leve isso para sua prova. Muitas das vezes as bancas colocam uma lesão corporal gravíssima. Então é uma lesão corporal grave. Então leve isso para sua prova. Errado também. Então a única alternativa correta aí, que é a alternativa A, onde diz que Mévio responderá por crime de furto qualificado, com emprego aí, ó, de chave falsa. Questão tranquila, bem explicada, estudo reverso para você ir entendendo ponto a ponto do que a questão quer passar. Essa questão aqui traz exatamente aquele ponto que conversamos anteriormente. Continuamos ainda no crime de furto, certo? Agora eu vou trazer algumas observações quanto à questão da causa de aumento de pena aqui, ó, durante repouso noturno. Galera, essa questão aqui é uma questão recente, só que é por cargo de agente administrativo. Contudo, eu fiz questão de trazer para vocês
porque é uma coisa que cai também em provas de concurso da área policial, então vale a pena sim a gente observar. O crime de furto é definido no Código Penal pela conduta típica de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Se o crime é praticado durante o período noturno, ou seja, o repouso noturno, a pena será... Então vamos lá. Como eu falei para vocês anteriormente, há sim um agravo na pena, ou seja, há um aumento de pena no crime de furto quando é praticado durante o repouso noturno. Mas qual é o aumento dessa pena? Galera, já anota aí, ó. A pena é aumentada em 1/3. Tranquilo? Aumenta-se a pena aí, ó, em 1/3 no crime de furto. Aí passamos agora para as alternativas. Vamos avaliar. Começando aí pela alternativa A. Diz que a pena será reduzida. Não, pela metade. Não será reduzida. Sim, existe uma causa de aumento de pena, não uma redução. Tranquilo? Aí diz aí, ó. A C, aumenta até a metade. Não aumenta até a metade. Aumenta 1/3. Aí diz aí a D, ó, reduzida em 3/5. Não é reduzida, é aumentada. E a E diz mantida. Então, gabarito aí, alternativa B, onde diz que a pena é aumentada de 1/3. Então tá aí, questão também bem tranquila para você saber quanto é aumentado aí no crime de furto quando ela é praticada durante o repouso noturno. Vamos adentrar agora ao crime de roubo. Questãozinha da FGV, banca excelente para estudar pelo estudo reverso, porque traz questões de interpretação, que também é fundamental no nosso estudo. Letra de lei, interpretar questões e saber aplicar as suas características, isso vai te levar à aprovação. Então, vê bem. Quando paramos para avaliar essa questão, paramos para observar algo que acontece no crime de roubo e que muitas das vezes leva o candidato ao erro. O enunciado da questão diz assim, ó: Thomas, após conhecer Luana em uma rede social, a convidou para o encontro. No dia dos fatos, sem que a convidada percebesse, Thomas colocou substância, algo bem interessante aqui, substância em sua bebida, ensejando o desmaio de Luana. Assim sendo, aproveitando que a vítima foi reduzida à impossibilidade de resistência, isso aqui é o que mata a charada da questão e eu vou explicar para vocês. O agente subtrai seu telefone. Diz assim o restante, ó. E o seu relógio, evidenciando na sequência. Aí vamos agora analisar. Diz assim: nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Thomas responderá por qual crime? Tem várias alternativas. Vamos ler? Tem estelionato simples, furto privilegiado, extorsão simples, furto qualificado e roubo simples. Galera, analisando o contexto da questão, ela nos diz que foi utilizada uma substância em sua bebida. Logo após isso, a própria questão diz que a vítima foi reduzida à impossibilidade de resistência. Então, quando a gente vai observar na literalidade da lei, o que é que diz? Que o crime de roubo, ele é praticado quando se há uma ameaça e violência contra a pessoa. E nesse caso concreto aqui, quando Thomas utiliza o entorpecente para tirar essa questão da vigilância da vítima, da impossibilidade de resistência, houve aqui uma agressão. Isso aqui, é um caso de agressão e cai, eu já vi, sim. Eu fiz questão de trazer essa questão da FGV porque eu vejo sim cair
esse estudo de usar entorpecentes para reduzir aí a impossibilidade de resistência, e isso é uma forma de agressão. Então tá caracterizado aqui, ó, o crime de roubo, porque trouxe aí uma impossibilidade de resistência. Então aí, ó, isso é uma forma de agressão. Tranquilo? Então tá aí, questãozinha respondida de forma tranquila e objetiva. Agora eu trouxe uma questão inédita para avaliarmos a literalidade da lei, que é algo muito importante dentro do estudo do direito penal. Vamos lá para a questão. O enunciado da questão diz assim: o crime de roubo, que está presente no artigo 157 do Código Penal, se caracteriza por... Aí vamos para as alternativas. Vamos começar pela alternativa E, beleza? A alternativa E diz assim: a apropriação indébita de coisa alheia. Não é. Como observamos lá na primeira questão, eu falei que existe uma diferença entre o crime de furto e o crime de roubo, e a gente vem conversando sobre isso aqui. No crime de roubo tem que haver uma grave ameaça e violência contra a pessoa. Então vamos procurar isso dentro das questões. O estudo reverso, ele se encontra nessa peculiaridade, é observar a questão e aprender com ela. A alternativa D diz assim: destruição de coisa móvel alheia. Não é. A C diz assim: a apropriação de coisa alheia de que se tem posse, do que se tem a posse. Perdão, também não é. A B diz assim: subtração de coisa móvel alheia mediante fraude. Galera, também não é. Mas aqui vale uma observação. Quando se ocorre um furto mediante fraude, aí está presente um furto qualificado. Vocês lembram das qualificadoras? Então é através das questões que a gente revisa. Na questão da alternativa A, diz assim, ó: subtração de coisa alheia mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então está aí presente os fundamentos do crime de roubo, ou seja, questãozinha tranquila com o nosso gabarito, a alternativa A, onde traz os principais pontos do crime de roubo. Essa questão ela traz uma peculiaridade bem interessante e que sim, eu fiz questão de trazer ela para te passar que as bancas elas trabalham em cima daqueles pontos de tentar confundir sobre as qualificadoras do crime de furto como também do crime de roubo. Ó, questão do ano de 2024, questão de guarda municipal, que está dentro sim da segurança pública e que vale a pena observarmos. Vamos para o enunciado da questão, vamos ver o que a questão quer nos cobrar, né? A questão diz assim: o concurso de pessoas, também chamado de concurso de agentes nos delitos de furto e de roubo, corresponde respectivamente a... Então, como eu falei anteriormente, as questões elas vão tentar nos confundir. E aqui, ó, tá cobrando exatamente as qualificadoras, só que nesse ponto específico, ela cobra a questão do concurso de agentes. O concurso de agente no crime de roubo e no crime de furto, ele tem sim suas peculiaridades. Então vamos analisar as questões e vamos observar cada ponto. A questão D diz assim, ó, alternativa D: causa de aumento de pena e circunstância qualificadora. Então, o que é que a questão quer? Quer que a gente classifique o que o concurso de agente é para esses delitos. Então, nós sabemos que você é um elmo concurseiro, você está aqui conosco. Nós sabemos que no concurso de agente, na parte do furto, é uma qualificadora. Quando observamos o roubo, ele já vai para uma causa de aumento de pena. Então, quando diz aqui na alternativa D
que no crime de furto é uma causa de aumento de pena, tá errado. Já para questão do crime de roubo, diz que é uma qualificadora, está errado, eles trocaram os conceitos. Na alternativa C diz assim, ó, causa de aumento de pena, já sabemos que não é uma qualificadora no crime de furto, e causa de aumento de pena no crime de roubo. Aqui está correto, porém a questão pede respectivamente, ou seja, o que corresponde correto tanto em um quanto no outro. Então, alternativa errada também, tranquilo? A alternativa B nos diz assim, circunstância qualificadora. Até aí, tranquilo, é uma circunstância qualificadora no crime de furto. Já no crime de roubo, não é uma circunstância qualificadora, é uma causa de aumento de pena. Sobrando aí a alternativa A como gabarito, onde diz que no crime de furto é uma qualificadora e no crime de roubo é uma causa de aumento de pena. Então, gabarito, letra A. Pessoal, outro ponto bem interessante dentro dos crimes contra o patrimônio é exatamente o crime de extorsão. Sim, ele é cobrado em prova de concurso público. E para te provar, ó, tá aí, questão recente, ano 2024, questão da Guarda Municipal, certo? E algo bem interessante é aquilo que eu falei na questão anterior, é a literalidade da lei. Quando se fala em literalidade de lei, é você entender as características do crime dentro da lei fria, do que o direito penal tem a nos passar através dessa lei fria. E aqui é um ponto bem interessante que muitas das vezes a gente começa a confundir alguns conceitos, como de exemplo esse crime. Muita gente confunde ele com o crime de roubo. Aí eu me pergunto, Bruno, por quê? É exatamente porque aqui diz, ó, quando ele é praticado mediante violência e grave ameaça. Só que tem um ponto que faz diferenciar ele do crime de roubo, e é exatamente esse ponto aqui que eu vou marcar em verde, onde diz vantagem econômica. Agora vamos ler a literalidade da lei e eu vou te passar exatamente o ponto principal do entendimento. O enunciado da questão diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. É aqui onde está o bizu. No crime de roubo não diz essa parte da lei. Beleza, fala sobre violência e grave ameaça, mas não traz esse conceito. Aí, continuando, o enunciado diz assim: a fazer, tolerar que se faça ou deixe de fazer alguma coisa consiste no crime de... Vamos classificar? Ele não quer que a gente classifique. Quando a gente vai para as alternativas, aqui ó, diz na alternativa E, nenhuma das alternativas. Então a gente corta, porque já sabemos que isso aí é sim o conceito do crime de extorsão. Aí diz assim, extorsão indireta, não é. É o crime de extorsão propriamente dito, porque está assim na literalidade da lei. Extorsão mediante sequestro também não é. Então, chegando aí a alternativa B, onde diz que é o crime de extorsão. Quando paramos, que é exatamente nosso gabarito. Agora, para concluir, quando paramos para observar a literalidade da lei, aprendemos o que o crime quer nos dizer e assim sabemos matar esse tipo de questão com tranquilidade. Bora que a gente não pode parar, vamos rumo à sua aprovação. Então eu trouxe aí mais uma questão do crime de extorsão, questão essa bem trabalhada e bem elaborada, questão da VUNESP, certo? Questão do ano de 2024, e o enunciado da questão nos traz essa colocação. Diz assim, ó: Noé, guarda municipal, já vou colocar aqui, ó, essa marcaçãozinha que é bem importante. Por conta de negligência na administração de suas finanças pessoais, encontra-se bastante endividado. Por conta disso, Noé exigiu de Adão
Então também vou fazer uma marcação aqui nessa colocação. Egresso do sistema penitenciário pela prática do crime de tráfico de drogas, a quantia de 50 mil reais, sob a pena de não satisfeita a exigência, forjar uma prisão em flagrante por tráfico de drogas contra Adão. A conduta de Noé. Então, aí vem as alternativas. O que é que me chama a atenção nessa questão? E que é o que eu quero debater com vocês e quero aprender aqui também com o estudo reverso. A questão diz que Noé é um guarda municipal. Então, observamos que existe uma figura pública nessa colocação. Quando existe uma figura pública, vem os crimes contra a administração pública. Não é o ponto do nosso estudo hoje, mas eu prometo a vocês trazer sim uma aula só falando sobre os crimes da administração pública. Mas essa questão aqui, ela induz a gente ao erro. Quando fala aqui, exigiu de Adão, dá a entender que o guarda municipal, que é um funcionário público, cometeu o crime de concussão, que é exatamente um crime que o funcionário público ele comete perante a administração pública. Porém, esse crime ele é praticado quando o funcionário público usa do cargo para obter aquele determinado fim. Mas ele não usou aqui do cargo, usufruiu do cargo para isso de forma direta. Ele diz aqui, que por negligência de suas finanças pessoais, não tem nada a ver com o cargo. Então, existe sim uma diferença. E se a gente parar para observar essa diferença, a gente consegue matar a questão. Tranquilo? Só que a questão já foi muito tranquila para a gente, porque dentre as alternativas não tem a alternativa concussão. Traz aqui, corrupção passiva, que é solicitar ou receber, que isto está dentro dos crimes contra a administração pública. Traz aqui a contravenção ou usura pecuniária, que também está lá, que não é a parte do nosso estudo. O nosso estudo é extorsão, mas eu quero te passar que o entendimento dentro do caso concreto faz a gente sim matar a questão com tranquilidade. Quando a gente vem para a alternativa C, traz o crime de prevaricação, que também está dentro do rol da administração pública. Só que aqui também não é. Passando vários conceitos bem detalhados e sucintos, a prevaricação é nada mais, nada menos do que deixar de praticar o ato de ofício dentro da administração pública, que também não está dentro do entendimento do crime de extorsão. Então, você sabendo esse conceito aqui, você mata a questão com tranquilidade. Gabarito aqui, letra D. Por que eu trouxe essa questão? Porque muitas das vezes vão trazer figuras de funcionário público, sendo que você só precisa ter entendimento disso aqui, do crime. Você sabendo avaliar qual crime está sendo caracterizado e observar a alternativa, você mata a questão com tranquilidade, sem se aperrear, sem se afobar. Só com essa questão aqui você já consegue ter vários entendimentos aí do direito penal dentro dos crimes voltados à administração pública. Só por isso eu já mereço seu like, seu comentário, já compartilha aí com um amigo, porque você vai estar sim ajudando o nosso canal. Outro crime aí, bastante cobrado, que é o crime de estelionato. Crime esse que sim está dentro do rol dos crimes contra o patrimônio. Questão da FGV, questão esta que, vê bem, é da ENAM, Primeiro Exame Nacional de Magistratura. Eita, Bruno, é uma questão de magistratura, deve ser tão difícil. É não, cara. Você tá com alma concurseiro. É não, minha amiga, caso seja uma moça que esteja assistindo. Você tá com alma concurseiro. Venha observar a questão comigo. Diz assim, Ricardo, com a intenção de ter um carro, apresentou-se como manobrista. Então,
já houve aqui, uma enganação para obter o fato na frente de um restaurante e assim logrou iludir Carolina, que lhe entregou as chaves de seu veículo. Ou seja, ele conseguiu iludir a moça que entregou a chave do seu veículo, pensando que este seria estacionado em segurança. Em seguida, Ricardo se apossou do veículo de Carolina. Galera, um fato bem interessante sobre o crime de estelionato é que esse crime aqui, usa-se da enganação para alcançar determinado objeto. Como foi falado aqui, Ricardo usou da enganação, se passando por manobrista, para conseguir o fato ali, obter o carro de Carolina. Então ele conseguiu realizar o ato. Então tá aí caracterizado o crime de estelionato. Agora vamos analisar exatamente as alternativas. Continuando a leitura da questão, diz assim: assinala a opção que indica corretamente o crime praticado por Ricardo. Em primeira mão, existe uma diferença bem marcante. E eu vou falar sobre ela. Essa diferença está aqui, na alternativa C. O estudo reverso, ele condiz exatamente nisso. É saber diferenciar as coisas e aprender nas questões a diferenciar caso você erre. Então aqui eu vou te passar o bizu. O crime de estelionato e o crime do furto mediante fraude, existe uma diferença. Bem pequena, mas existe. No crime de estelionato, a pessoa engana a outra para conseguir o fato, ou seja, Ricardo enganou ali ter a profissão de manobrista para conseguir o carro de Carolina. Já no furto mediante fraude, existe a questão da diminuição de vigilância da vítima para conseguir alcançar determinado bem, para furtar aquele bem. Ou seja, ele não vai enganar ter uma profissão, ele vai buscar apenas diminuir a vigilância da vítima para depois ir lá e furtar o bem. Ou seja, a vítima não entrega de livre e espontânea vontade. Então, essa questão eu trouxe para exatamente te provar isso. Beleza? Na verdade, não te provar, te mostrar isso. Então, já vamos aí, descartar a alternativa C. Beleza? Vamos voltar agora para a alternativa E para analisar o que ela quer nos dizer. A alternativa E diz assim: a apropriação de coisa havida por erro. Não é. Beleza? A D diz assim: furto mediante abuso de confiança. Essa também vou explicar. Por quê? Quando o furto ele é praticado mediante abuso de confiança, é quando uma pessoa tem confiança na outra, ou seja, as partes se conhecem. Eu tenho confiança sobre um determinado amigo e ele usa dessa confiança para furtar algo que é meu. Então, esse é o furto mediante abuso de confiança, ou seja, as partes se conhecem. Já na B diz assim: apropriação indébita. Sabe por que não é apropriação indébita? Porque muitas das vezes na apropriação indébita, a pessoa que leva o bem sabe que aquela pessoa tem uma determinada profissão. Como de exemplo, um rapaz que tem uma assistência técnica de celular, eu vou lá, deixo meu celular para aquele rapaz ajeitar, ele simplesmente furta. Ou seja, eu sabia que ele tinha uma assistência técnica, eu tinha conhecimento da sua profissão, então caracteriza-se aí o crime de apropriação indébita. Então ele não está dentro dessa alternativa, restando aí a alternativa A, que diz crime de estelionato, que é exatamente esse conceito: usa da enganação para conseguir furtar o objeto. Então mais uma questãozinha aí resolvida de forma tranquila e objetiva. Essa questão aqui, ela traz um pouco do nosso cotidiano, um pouco do que acontece no nosso dia a dia. Já aconteceu comigo, eu acredito que deve ter acontecido ou com você ou com alguém da sua família. Esse tipo de questão está dentro do quadro do crime de estelionato, que muitas das vezes as bancas trazem esse caso concreto para analisarmos. Essa questão é do ano de 2023, questão da IDECAM, questão essa que é bem interessante. A questão diz assim: no golpe da falsa central, criminosos entram em contato com correntistas
de diferentes instituições financeiras, fingindo ser da central de atendimento e ou de segurança dos bancos. A fraude tem algumas variações no seu modo de apuração, mas sempre visa ao roubo de dados e ao prejuízo financeiro do cliente. Em uma das possibilidades mais comuns, os criminosos afirmam que houve uma movimentação atípica na conta e que por isso é necessário confirmar algumas informações, como número de cartão e senha. Então, muitas das vezes recebemos algumas ligações, as pessoas pedindo algumas informações pessoais, e isso sim está caracterizado como um crime de estelionato. O crime de estelionato ele está muito relacionado a enganar para alcançar determinado ato. E aqui diz que criminosos, o que é a questão de criminosos entram em contato com correntistas de diferentes instituições financeiras, enganando, fingindo ser do autoatendimento, de segurança, dos bancos. A fraude tem como variação seu modo de operação, que visa o roubo, agora sim, de dados e prejuízos financeiros do cliente. Então, galera, essa questão ela retrata muito o crime de estelionato, onde traz as suas características: enganar, furtar, trazer aí da pessoa que está sendo enganada dados para poder subtrair, certo? Os bens daquela pessoa, ou seja, levando aquele fim. Então está caracterizado aí o crime de estelionato. Eu trouxe essa questão para finalizarmos aí nossa aula de forma bem objetiva. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um concurseiro já agradece esse momento junto com vocês. Já deixa teu like, já deixa teu comentário, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso estamos alegres. Então, galera, muito obrigado, por sua presença, e vamos firmes junto à sua aprovação.